E se tudo em que você confiava fosse uma mentira? E se as pessoas que você mais amava fossem as mesmas que estavam roubando tudo de você, aos poucos? E se, no momento em que finalmente pudesse enxergar de novo, você desejasse não ter enxergado? Meu nome é Marta. Tenho 68 anos. E o que estou prestes a contar não é um conto de fadas. É a minha vida. Cada palavra é real. E quando eu terminar, você vai entender por que guardei esse segredo por tanto tempo. Mas antes de continuar, se histórias como a minha tocam o seu coração, se você acredita que a verdade sempre encontra um caminho para vir à tona, inscreva-se. Não custa nada para você. Mas significa tudo para pessoas como eu, que finalmente encontraram coragem para falar. Que a saúde e o amor encontrem você e sua família, sempre. Agora, deixe-me levá-lo de volta ao início de tudo. Eu nem sempre fui cega. Houve um tempo em que eu podia ver tudo, a luz dourada de uma manhã sueca, os rostos das pessoas que eu amava, a tinta nos documentos que eu mesma assinava. Construí minha fortuna ao longo de 40 anos. Sozinha. Apenas com trabalho duro, sacrifício e uma vontade inquebrável. Meu falecido marido partiu quando nosso filho, Folk, tinha apenas 19 anos. Eu o criei. Dei tudo a ele. Achei que o conhecia. A cegueira veio aos poucos. Primeiro as bordas da minha visão ficaram suaves, depois embaçadas, depois, escuras. Os médicos disseram que era uma condição rara. Disseram que havia pouca esperança. E naquela escuridão, eu não tive escolha a não ser confiar nas pessoas ao meu redor. Eu confiei em Folk. Ele era meu filho. Meu sangue. O menino que eu segurava nos braços quando chorava no meio da noite. Como eu poderia imaginar que a minha cegueira se tornaria a oportunidade dele? Foi Vendela quem primeiro percebeu que algo estava errado. Vendela trabalhou comigo por mais de 20 anos. Ela não era apenas uma funcionária, era a amiga mais verdadeira que eu já tive. Silenciosa, leal e mais perspicaz do que qualquer um imaginava. Enquanto eu estava na escuridão, ela observava. E o que ela viu a perturbou profundamente. Folk trouxe sua esposa, Ingeborg, para dentro de casa. Ela sempre foi fria comigo, educada na superfície, mas fria por dentro. Eu conseguia sentir isso mesmo antes de perder a visão. Mas agora que eu estava cega, algo nela mudou. Ela ficou confortável. Confortável demais. Documentos começaram a aparecer para eu assinar. Folk os lia para mim, ou assim eu pensava. Sua voz era calma, tranquilizadora. É só rotina, mãe. Nada com que se preocupar. E eu acreditava nele. Porque ele era meu filho. Porque eu estava com medo. Porque na escuridão, você se agarra às vozes que ama. Mas Vendela começou a copiar alguns papéis em silêncio. Ela não me disse nada no começo. Não queria partir meu coração sem provas. Então ela esperou. E reuniu evidências. E rezou para estar errada. Ela não estava errada. Foi o Dr. Vilhel quem mudou tudo. Ele não era meu médico habitual. Ouviu falar da minha condição por meio de um colega e entrou em contato comigo em particular. Ele acreditava que havia um procedimento experimental, caro e pouco conhecido, que poderia restaurar minha visão. Não totalmente. Mas o suficiente. Folk não sabia sobre o Dr. Vilhel. Vendela fez questão disso. Ela organizou tudo em segredo, levando-me às consultas nas primeiras horas da manhã, antes que a casa despertasse. Não contou a ninguém. Nem mesmo a minha neta, Stina. Stina. Minha doce Stina. Ela tinha 22 anos, estudava em outra cidade e não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da nossa casa. Ela me ligava aos domingos e sua voz era a única coisa que me fazia sentir que o mundo ainda tinha calor. Ela soava tanto quanto o pai, o irmão mais novo de Folk, que morreu em um acidente anos atrás. Ela era tudo o que me restava dele. E eu a protegi da verdade pelo máximo de tempo que pude.
A cirurgia aconteceu numa quinta-feira silenciosa de novembro. Lembro do ar frio, do cheiro da clínica, da voz firme do Dr. Viléu pedindo para eu respirar. Lembro do medo. Não da cirurgia, mas do que eu poderia ver, quando as bandagens finalmente fossem removidas. Porque, no fundo, eu já sabia. 3 semanas depois, o Dr. Viléu removeu cuidadosamente as bandagens em seu consultório particular. A luz estava fraca no início, suave, como ele havia prometido. E lentamente, as formas voltaram. As cores voltaram. E então, os rostos. Vendela estava sentada diante de mim. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela estendeu a mão e segurou a minha. E colocou uma pasta sobre o meu colo. Eu olhei para baixo. Li cada página. E o mundo que eu achava que conhecia, desmoronou. Falk e Ingeborg haviam transferido mais de 60% dos meus bens para contas que eu nunca tinha ouvido falar. Propriedades que eu possuía há décadas foram passadas para uma holding com o nome de solteira de Ingeborg. Havia documentos com a minha assinatura, que eu nunca tinha lido. Palavras que eu nunca tinha ouvido. Acordos que eu nunca fiz. Meu próprio filho havia me lido mentiras. Enquanto eu estava na escuridão, incapaz de ver, incapaz de verificar uma única palavra, ele havia, lenta e cuidadosamente, desmontado tudo o que eu construí. Fiquei sentada naquela cadeira da clínica por muito tempo. Não chorei. Acho que estava chocada demais para chorar. Apenas encarei aqueles papéis e senti algo mudar dentro de mim, algo antigo e suave se tornando algo duro e decidido. Pensei em Stina. Pensei no que ela herdaria se eu não fizesse nada. Pensei no que o pai dela teria dito se pudesse ver o que o irmão tinha feito. E tomei uma decisão. Eu não diria nada. Ainda não. Voltaria para casa. Agiria como se a cirurgia tivesse falhado. Deixaria Falk e Ingeborg acreditarem que eu ainda estava cega. E eu observaria. Veria tudo o que eles não queriam que eu visse. Ouviria cada conversa que achavam que eu não poderia testemunhar. Porque agora, eu podia ver. E eles não faziam ideia. As semanas que se seguiram foram as mais estranhas da minha vida. Eu me movia pela minha própria casa como um fantasma, olhos abertos por trás de pálpebras fechadas, memorizando, documentando, entendendo. Vi Ingeborg mexer na minha escrivaninha quando achava que eu estava dormindo. Vi Falk atender ligações no jardim, falando em tons baixos e urgentes sobre prazos e transferências. Vi os dois rirem durante o jantar, confortáveis e descuidados, enquanto eu permanecia em silêncio diante deles. E senti luto. Um luto real e pesado. Não pelo meu dinheiro. Pelo meu filho. Pelo menino que ele já foi. Pelo homem que eu acreditava que ele era. Mas o luto não impede o que precisa ser feito. Vendela e eu trabalhamos com cuidado. O Dr. Viléu nos conectou a um advogado de confiança, alguém de fora da nossa cidade, alguém que Falk nunca tinha conhecido. Reunimos tudo. Documentamos tudo. E quando chegou o momento, estávamos prontas. Liguei para Stina numa manhã de domingo. Disse que precisava que ela voltasse para casa. Que havia algo que ela precisava saber. Ela chegou 2 dias depois, e quando atravessou a porta e viu meus olhos, realmente viu, vivos e claros, olhando diretamente para ela, ela parou no corredor e levou a mão à boca. Vovó, ela sussurrou. Você consegue ver? Sim, eu disse. E eu vi tudo. O que aconteceu depois, eu levarei comigo pelo resto da vida. O rosto de Falk quando o advogado entrou. A voz de Ingeborg quando percebeu que os documentos nos quais ela confiava já estavam sendo contestados. O silêncio naquela sala, denso, pesado e absoluto. Falk olhou para mim. E eu olhei de volta. Realmente olhei. E vi algo que não esperava ver. Vergonha. Não raiva. Não desafio. Vergonha. Ele abriu a boca. Fechou.
Abriu novamente. E as únicas palavras que saíram foram: "Me perdoe, mãe." Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. O processo legal levou meses. Stina ficou ao meu lado durante tudo. Vendela nunca saiu. O Dr. Viléu ligava com frequência, mais como amigo agora do que como médico. Lentamente, pedaço por pedaço, o que havia sido tirado foi devolvido. Não tudo. Algumas coisas, quando se vão, nunca voltam da mesma forma. Mas eu voltei. Isso eu sei. Eu sou Marta. Tenho 68 anos. Perdi a visão e, naquela escuridão, quase perdi tudo. Mas descobri quem realmente me amava. Descobri do que sou feita. E descobri que, não importa o quão profunda seja a traição, a verdade sempre encontra seu caminho até a luz. Se essa história tocou algo no seu coração, você não está sozinho. Muitos de nós já amamos pessoas que não mereciam. Muitos de nós já estivemos na nossa própria escuridão, confiando em vozes que nos levavam para lugares onde nunca quisemos ir. Mas ainda estamos aqui. E isso significa tudo.